O sistema sentiu o golpe, senhoras e senhores. E hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, nós estamos assistindo ao desespero de um poder judiciário que percebeu que ele não manda no mundo. Vejam essas manchetes que eu vou colocar na tela. De um lado, o ministro Alexandre de Moraes está exigindo dos Estados Unidos explicações sobre a soltura de Alexandre Ramagem. E do outro, o governo americano decide enquadrar as facções criminosas como terroristas. Aqui as facções do Brasil, atropelando a resistência inclusive do próprio Lula. Internamente, a situação é caótica e o colapso aí do BRB virou uma bomba relógio, né? Com o Banco Central e a Fazenda batendo cabeça. E sabe qual que é a nossa cereja do bolo de hoje? A ministra Carmen Lúcia confessando que o STF vive uma grave crise de credibilidade. E o que o Lula fez? Correu lá para a Europa para poder anunciar uma mordaça definitiva nas redes sociais. Nossas, é isso mesmo. Preparem-se, porque o dossiê de hoje vai ligar todos os pontos dessa tempestade perfeita que para nós é péssima aqui no Brasil, tá? Então, meus amigos, fica aqui comigo já que nós vamos colocar a nossa primeira matéria aqui já na tela. Enquanto isso, curta, comenta e compartilhe. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E a nossa primeira matéria é essa do Moraes, tá? Lá no 360, Diário 360, tá? Vamos de matéria? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria reagido com forte irritação à informação de que o ex-deputado Alexandre Ramagem foi liberado de forma rápida, após sua detenção nos Estados Unidos, em Orlando, por questões migratórias. Segundo relatos, Moraes teria determinado que a Polícia Federal buscasse esclarecimentos formais junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Diante da ausência de explicações públicas detalhadas sobre o motivo que levaram à soltura poucos dias após a prisão, Ramagem, que foi condenado pelo STF em um processo bastante questionável relacionado aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, gente, uma pausa, esse Diário 360 foi muito cortês, né, com os ministros, porque bastante questionável. Isso é um processo nulo, desde o nascituro, pelo amor de Deus. E incluído em procedimentos de cooperação internacional. Foi detido na última segunda-feira e liberado na quarta-feira, o que teria causado surpresa entre autoridades brasileiras. De acordo com informações de bastidores, a PF agora tenta entender os critérios adotados pelas autoridades norte-americanas, enquanto o caso segue em apuração e pode ter novos desdobramentos a partir das respostas do ICE e de eventuais tratativas diplomáticas. Corta aqui para mim e eu quero saber, você chegou a ver o vídeo que a gente passou lá da família do Ramagem? Se você não viu, lá no meu Instagram, que tá aqui, ó, o link eu postei ontem, dá uma olhadinha lá, a família do Ramagem recebendo, as filhas dele recebendo ele, tá? Porque, gente, é de cortar o coração, né? De felicidade, claro. Então, vamos voltar aqui, vamos de matéria, porque olha aqui, ó, o desespero. Pro desespero do Lula. Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre ofensiva que farão contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. Comando Vermelho que atua a partir do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e fora, e o PCC que começa seus trabalhos em São Paulo e vai para o restante do Brasil e também fora, né, do Brasil. É uma matéria assinada pelo próprio Paulo Capelli e tem uma foto do Donald Trump e as informações. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar CV e PCC como organizações terroristas a despeito da resistência da administração Lula.
O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Mais foto do presidente Donald Trump, também tem foto aí do Gabriel Galípolo e do presidente Lula. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. Meu Deus. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como terroristas. A provável classificação de CV e PCC como organizações terroristas estrangeiras, os FTOs, na sigla em inglês, representa uma mudança de paradigma na política externa, dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Essa questão toda foi inclusive muito discutida pelos parlamentares brasileiros na época ali do PL antifacção, você deve se lembrar. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos estados de fornecer suporte material, o que cria uma barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. E aí o Capelli traz essa contextualização. Quando eu comentei do PL antifacção, a gente falou muito aqui que a direita, os parlamentares da direita queriam reconhecer os grupos faccionados aqui do Brasil como grupos terroristas, e a esquerda dizia que dessa forma o Brasil poderia perder a soberania nacional, visto que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Os Estados Unidos reconheciam o ditador Nicolás Maduro como chefe de um dos grupos terroristas que eles tinham dado essa nomenclatura para o grupo lá do Cartel de Soles. Depois eles inclusive tiraram o reconhecimento, falaram que esse cartel mal existia e que não era um grupo terrorista, mas o ataque à Venezuela já tinha acontecido e a retirada do ex-presidente também já tinha acontecido. E aí o Capelli faz essa contextualização aí, ó. Essa movimentação coloca o governo brasileiro em uma posição diplomática delicada. Enquanto o Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tradicionalmente defendem que o enfrentamento ao crime organizado deve ser tratado sob a ótica da cooperação policial, a abordagem de Washington eleva a questão ao nível de ameaça à segurança nacional. A resistência do governo Lula consiste na preocupação de que tal classificação possa abrir precedentes para intervenções externas ou sanções indiretas que afetem a soberania nacional, a economia doméstica e o setor de turismo. Lembrando que o Washington está fazendo todas aquelas investigações comerciais, bancárias aqui com o Brasil, por isso que essa conversa também aconteceu junto ao Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, tem toda aquela análise do PIX, Pessoal, desculpa aqui interromper, porque a gente já entendeu o recado e tá ficando meio redundante ali. Aqui, sendo bem claro e direto, o que isso quer dizer? O Trump avisou o Brasil que vai colocar na lista de terrorista, certo? Certo. Ele não avisou outros países. Ok, então tá falando que é uma deferência pro Brasil. Mas aonde que é a vergonha? Que o governo Lula tenta proteger, blindar esse tipo de coisa. E ele avisou, você tá tentando proteger, eu tô te avisando que eu vou colocar. Fica mais bonito para você assumir que são terroristas e combater junto do que você fazer isso. Só que o que o Lula mais quer é que o Trump agora haja igual ele agiu na Venezuela que no Brasil. Para o Lula poder voltar a ter um discurso de que soberania nacional, de que os Estados Unidos, para poder reverter o quadro vergonhoso que ele já está passando nas pesquisas eleitorais para presidente. Essa que é a grande verdade. Ponto. Dito isso, caso reconheça lá como terroristas o PCC e o Comando Vermelho, o que vai acontecer com esse caso do Banco Master, BRB, Reag Investimentos, que lavava dinheiro lá para fundos ligados ao crime organizado? Vão virar tudo uma bolha só, não vão? Tudo é máquina de lavanderia do crime organizado. E aí, quem fez negócios, quem está envolvido com isso aí de Banco Master, de BRB, de todo mundo, vai responder a níveis mundiais. Já temos investigação do FBI
no caso do Banco Master, que inclusive foi que quebrou o patrimônio todinho, muita coisa do Workar escondido lá, e eu já falei isso no vídeo anterior também, pode assistir aí que a gente já tratou sobre isso. Então, meus amigos, vamos agora para a próxima matéria, porque essa aqui realmente é um assunto muito delicado. Olha só, presta atenção e fica aí comigo até o final que tem a última matéria para vocês, tá? Agora nós vamos de Globo News falando sobre o Banco Central e toda essa confusão do BRB e Banco Master, que eu já falei que tá tudo ligado, né? Eu tenho a apuração de que dentro do Banco Central existe a vontade de que haja o salvamento do BRB. De alguma maneira. Está muito difícil uma solução privada. Eu ia perguntar isso, mas o que está na mesa, né? Quais são as opções? Tem a solução privada, que é o que o BRB está tentando. A minha informação de hoje é que está paralisada a negociação. Solução privada seria o quê? Seria os bancos colocando dinheiro dentro, comprando ativos, enfim, comprando parte dos ativos do BRB. Tem uma negociação em tese com o Fundo Garantidor de Créditos. A minha informação de hoje é que isso está paralisado. Por quê? Ninguém sabe os números do BRB. E aí, a atual governadora, Celina Leão, voltou a pedir ajuda ao governo federal. A Fazenda é contra enquanto esse balanço não surgir. E o Planalto também diz, a gente viu até manifestações do tipo, é um governo que sempre foi de oposição e na hora que precisa de ajuda, vem pedir ajuda para o governo federal. Tudo só vai poder andar depois que a gente souber o tamanho desse furo. E aí a pergunta é onde está a maior preocupação? O BRB tem um valor altíssimo que não se sabe exatamente quanto por causa dessa ausência de balanço do ano passado, de depósitos judiciais, de tribunais do Brasil inteiro. E o que também é muito estranho, mas ele conseguiu atrair esses depósitos judiciais de TJs de vários estados. E isso vai ser um grande problema se o BRB, se acontecer algo mais grave, né, precisar uma intervenção até o banco quebrar. Eu tenho Meus amigos, isso está no Globo News Nacional, né? Então, aí quem tinha me perguntado sobre o BRB quebrar, o que pode acontecer? Pode acontecer muitas coisas, com os colaboradores, inclusive, pode acontecer um PDV, um plano de demissão voluntária, pode acontecer deles tentarem realocar esses colaboradores. Mas pior do que isso, o que já aconteceu, tem um fundo que é dinheiro dos servidores do BRB que foi colocado dinheiro lá no Banco Master. Tem o IPREV, que é o Instituto de Previdência da Aposentadoria dos Servidores Públicos do Distrito Federal, que também foi colocado dinheiro lá no Banco Master. E isso já era, né? Já era assim, o que restituiu de FGC para cada um lá, eu não sei como que estavam essas aplicações, ou seja, o rombo que poderia causar para o servidor já está causado. Agora é remediar o que já aconteceu, entendeu? Então, nem o próprio BRB sabe o tamanho do rombo, por isso que eles não apresentam um número concreto. Você se lembra? Era 4 bilhões, era 3, virou 6, virou 8, virou 9 e agora é 12. São 12 bilhões. Pelo amor de Deus. Então nem o próprio BRB sabe o tamanho do rombo. E aí, fazendo um link com essa matéria do Globo News, eu vou trazer para vocês agora o Estadão. Olha aqui o que o... Como é que é o nome dele? Andreasa? O Andreasa. Olha o que ele falou aqui, ó. Essa conta não fecha em Paulo Henrique Costa. E muita gente vai querer fazer fechar em Paulo Henrique Costa, porque o case BRB e personagens que surgem a partir daí, esse caso é muito, como o advogado Daniel Monteiro, personagem interessante. Ali há, nesse universo BRB, nesse micro-universo, considerando o tamanho da operação e a onipresença invisível de Daniel Workar e do mais, ali você tem claramente posta nesse ambiente a constituição da teia Workari, a sobreposição de fundos, a criação de empresas, as camadas de disfarce para lavagem de dinheiro e para constituição de fachadas de modo a justificar ou dissimular pagamentos. Claro, também a prestadores de serviço. Falta gente graúda nessa equação. Vocês entenderam aí, meus amigos? O que o Andreasa quis dizer? É o que eu já falei ontem, que esse cara aqui, ó, é apenas o
Da cor da gravata dele, pronto. Escreve aí pra mim qual que é a cor da gravata do ex-presidente do BRB aqui que ele tá usando. É o que ele é, tá? Sendo bem franco pra vocês, sem amarras e sem rodeios, tá? Sendo bem franco pra vocês, é o que ele é. Então, ele é apenas um peixinho pequeno. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai falar, esse imóvel vou entregar isso e aquilo nas primeiras declarações e o povo vai esquecer? Não pode. E tem que ir atrás, e tem que ir atrás dos chefes. Eu tenho dito, tem que ir atrás dos chefes. E aí, olha como essa teia organizacional que eu trouxe aqui para vocês hoje vai se fechando. Olha aqui, Camisote, farra do INSS. Lembra do Camisote? Você nem lembra dele, mas eu vou te lembrar. Ele é um dos empresários lá, operadores, junto com o careca do INSS, tá? E agora, olha aqui, ó, Mendonça via a PGR, delação premiada de Camisote. Ele já fez, ele tá preso desde o ano passado. Então, ó, tá lá no Metrópolis Política, o outro tá no Estadão e no do André Asa que eu falei, tá? O ministro anterior. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República o acordo de delação premiada firmado pelo empresário Maurício Camisotti com a Polícia Federal. O envio do material tem como objetivo permitir que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, analise os elementos que corroboram com o acordo. Eu fico tão revoltado quando eu vejo isso aqui, cara. PGR, Paulo Gonet. Meu Deus, eu fico assim pensando o que que esse cara fez. O que que ele fez como fiscal da lei? Conta pra mim o que que ele fez como fiscal da lei. Nada. Senhor Paulo Gonet, você não fez nada como fiscal da lei. Você só soube pedir condenação daquele pessoal perseguidos políticos pelo Alexandre de Moraes e por toda a esquerda, e na hora que você tem que realmente fiscalizar a lei com os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra decisões inconstitucionais, contra abusos de autoridade, você masca, você não vai, você não faz, você não é um fiscal da lei, infelizmente. Infelizmente. E é por isso, um dos culpados, grandes culpados, é ele, que está aí sem prestar o seu devido serviço público, como ele prometeu, como ele jurou, tá? Ele, Alcolumbre, Hugo Mota e todos os ministros que dão decisões inconstitucionais para serem cumpridas. E pior ainda, os que cumprem as decisões inconstitucionais também. Enfim, vamos lá. Conforme... desculpa, pessoal, eu fico nervoso mesmo com esse negócio. Ô, cara, nunca vi um trem desse. Você já viu um negócio desse? O cara mais mandado, o cara é carimbador de decisão, pô. A decisão chega lá cheia de absurdo, cheia de erro, não cumpre a lei, não vai de encontro à lei. Já falei que nós não vivemos num Estado de Direito, porque para viver no Estado de Direito, as instituições têm que seguir a lei. E quem mais deveria seguir a lei não segue, descumpre, rasga a Constituição na nossa cara. Conforme o Metrópole mostrou, o Camisotti topou colaborar e confessou a existência de fraudes no esquema da farra do INSS, que lesou aposentados e pensionistas. O caso foi revelado pelo Metrópolis. E aí, o que que acontece? O cara confessou, delatou. Olha lá, no caso agora da CPI do crime organizado. Apurou, fez os questionamentos. Aí o PT articula, tira 2 senadores... na concordância do PL, deixa registrado, e aí vota, tira inclusive o Sérgio Moro. Por que que o PL concordou? Isso ninguém tá falando aí. Eu vi hoje no Mundial Telenotícias comentando lá o meu amigo Paulo Echebaria. Foi o único que eu vi comentando, não vi mais ninguém comentando sobre isso. Cadê? Por que que eles não dão explicação? Qual foi o acordo entre líderes lá para poder tirar 2 senadores e botar do PT, da esquerda? Para votar contra. Porque do que adianta a polícia, André Mendonça, vai lá, o pessoal faz isso aqui tudo para depois acabar em pizza. Os caras sequer vão ser investigados. O relatório lá falava para investigar os 3 ministros, que você já sabe quem é, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, esses 2 eu não sei nem como é que estão soltos ainda, e o Gilmar Mendes, que é o chefe de todos eles. Pá, chefe de tudo que acontece ali é ele. Todo mundo sabe disso, né? Mas ninguém fala também, mas eu tô falando. E o Paulo Gonet, indiciado. Seria investigado. Aí dá, sabe? Isso precisa mudar no nosso Brasil. Urgente.
Vamos voltar para a matéria. Desculpa, mas hoje realmente essas coisas me deixaram muito chateados. Os investigadores da PF ouviram o empresário, dono de companhias aéreas, de seguros e planos de saúde. Segundo a investigação, o empresário controlava 3 entidades: a Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a União dos Aposentados Pensionistas do Brasil e o Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. Gente, cá pra nós, desculpa, mas pelo nome tá na cara que é treta. Pelo nome dessas coisas aqui já tá na cara que ele montou associações para fazer treta. Pelo amor de Deus. Essas instituições tinham como diretores estatutários, funcionários e parentes de executivos do grupo e das empresas do próprio Camizotti. Poxa. O que isso quer dizer? Diretor estatutário é quem manda na associação. É o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, depende de como está formado ali, né? E aí quem assinava são os próprios parentes executivos do grupo, ou funcionário do Camizotti. Pelo menos ele contou, né? Abriu o jogo lá e também é documento, isso aí basta cruzar os dados. Juntas, somente no último ano, elas faturaram? Não. Elas não faturaram 580 milhões, elas desviaram 580 milhões do aposentado, do pensionista. O montante, no entanto, chega a 1 bilhão quando considerado o período desde 2021. Somente após a análise da PGR, o caso retornará ao crivo de Mendonça, que poderá ou não homologar o acordo. É o que nós temos, né, para hoje. É revoltante. E agora, mas pelo menos, olha aqui o que assumiu a Carmen Lúcia. Plena Globo News, pessoal. Globo News, hein? Deixa eu botar de novo aqui que o áudio saiu, desculpa. Peraí, vou botar de novo. Porque nós estamos num momento em que nós precisamos de lembrar a importância do Estado de Direito, a importância do direito, a importância da democracia, a importância das instituições democráticas, que são, sim, compostas por seres humanos, nós, que não somos perfeitos, erramos. Mas quando o erro é o limite do ser humano, todos nós aqui neste ambiente estamos sujeitos a eles e isto ocorre. O que não pode é ter nada contra o direito. É isso que não é aceitável num Estado de direito. Porque a gente vive de susto em susto. Aliás, no Brasil você pode morrer de susto, de tédio não periga. A crise de confiabilidade. Carmen Lúcia, você me desculpa, eu respeito a Carmen Lúcia. Respeito porque ela tenta, de fato, ser uma juíza, magistrada, técnica, honesta, e tenta, só que às vezes ela faz umas alianças e agora até ela tá tentando se descolar. Vocês já perceberam isso? Ela não quer mais andar com o Alexandre de Moraes, não quer mais votar junto com o Gilmar Mendes, e ó que ela sempre fez tudo que o Gilmar Mendes botou na cartilha ali, muitas vezes, né? Agora, cara, me perdoa mesmo, mas não vivemos num Estado de direito. E democracia é vontade do povo. Você acha que a vontade do povo está sendo respeitada ou está sendo praticada? Claro que não. Estado democrático de direito é um Estado que segue as leis, que não é o caso do nosso judiciário, ou seja, se nós não temos Estado de direito, nós não temos democracia, e não temos nenhum dos dois mesmo. Então acorda. Ela vai pedir para sair, cara, ela não vai aguentar essa pressão, ela já não tá aguentando, ela já sinalizou que familiares estão pedindo a sua saída. E não é familiares, ela é também, né? Quem é que quer ver a pessoa nessa situação, gente? Realmente é algo que, olha, eu vou te falar um negócio, é terrível, terrível. E aí ela tem uma opinião ideológica totalmente diferente da minha, ok, eu também não concordo com as coisas dela, mas pelo menos ela não é daquela trupe ali, daquela galera, né, pesada, dark, que a gente sabe que é. Que é Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, que é o chefe de todo mundo. O Dino, até o Dino tá se descolando, cara. Tá, olha, e o Cleitinho, o senador Cleitinho, tá batendo para pautar o impeachment do ministro, hein? E eu não sei não, eu tô sentindo que, rapaz, esse povo desse Senado aí... deixa eu trazer aqui agora, pessoal, pra gente encerrar a matéria do nosso Conexão Repórter, que essa é importante. Olha aí. Eu não aguento ouvir ele falar, tá? Mas eu vou ter que colocar para vocês, porque é preciso a gente comentar isso, é importante. E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania
ao nosso país e que não permite, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentira que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então nós no Brasil, sabe, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade. E nós precisamos agora... Vocês viram o que o Lula falou aí, pessoal? Vocês prestaram bastante atenção? Olha, antes de mais nada, encaminha esse vídeo para muitas pessoas, principalmente aquelas que sabem que você só tá vendo essas notícias por causa da rede social. Porque se for depender só da Globo ou só das grandes mídias, elas simplesmente vão receber o dinheiro estatal e não vão te contar o que está acontecendo. Você tá entendendo? Então encaminha isso para o maior número de pessoas possíveis, enquanto a gente ainda tem, porque ele vai regular essas redes sociais antes da eleição. Pode ter certeza disso. Eles confessam que perderam a confiança do povo. Eles veem os Estados Unidos ignorarem suas ordens e a única resposta que lhe resta é tentar desligar o seu roteador de internet, o seu celular, é calar a minha voz por decreto presidencial. O dossiê que eu apresentei hoje aqui para vocês, pessoal, é prova de que o Leviatã está ferido. E um animal ferido, esse é sempre mais perigoso. Nós não vamos aceitar a mordaça digital que o governo do PT e também aqui no Distrito Federal, o atual governo faz a mesma coisa com coronelismo, com dinheiro em cima das mídias, tá tentando colocar no cidadão de bem, no cidadão que tá aqui expressando sua opinião, no cidadão que tá aqui assistindo esse vídeo. Então, meus amigos, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe mesmo, porque a informação é a nossa maior arma no momento. Antes que a regulação de tudo que é digital tire do ar a última resistência desse país. Fiquem firmes, fiquem alertas, fiquem com Deus e para ficar atentos, vem comigo, como eu digo sempre. Tchau, pessoal. Hoje eu fiquei meio exaltado aí, desculpa, tá? Peço perdão, mas realmente essas matérias de hoje, o dossiê de hoje mexeu mesmo comigo, tá? De verdade. Beijo grande. Tchau, tchau.